E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos gravar este vídeo fazendo algumas breves considerações sobre alguns questionamentos e algumas dúvidas que surgiram, dada a nossa análise recente. E esses questionamentos são, além de serem muito pertinentes e muito válidos, eles aparecem com uma certa recorrência quando o assunto surge nas análises, certo? Então, na análise recente, assim como em outras análises, nós fizemos algumas previsões de que, dada a situação do núcleo de formação da intelectualidade marxiana, ou seja, da sua intelectualidade voltar-se a um diálogo comum, a uma memória comum, a um horizonte de pesquisa histórica, de abertura de levantamento linguístico, de um horizonte de possibilidades alternativas, numa formação de pesquisa e pesquisadores. E dada a situação da intelectualidade plataformizada que nós temos atualmente, em 5 a 10 anos haverá uma hegemonia, um domínio total da intelectualidade marxiana no que diz respeito à produção cultural brasileira. Bem, alguns seguidores vieram questionar o que seria a irreversibilidade que falamos deste processo hegemônico. Porque, para quem não sabe, ou também para sempre bom lembrar que a nossa análise ela diz que em 5 a 10 anos haverá uma hegemonia da produção cultural brasileira e esse processo será basicamente irreversível. Então, alguns seguidores vieram fazer esse questionamento. Ora, o que seria exatamente esse irreversível? Já outros seguidores partiram na linha de questionar como se daria essa hegemonia se ela já existia de pelo menos desde a década de 80. Então, alguns seguidores vieram, olha, como vocês estão falando em hegemonia, se esse processo hegemônico já basicamente existe, está por aí, etc, etc. Então é o seguinte, nós consideramos que esse vídeo ficaria um pouco melhor para abranger essas duas questões, essas duas dúvidas, também dada a recorrência que elas aparecem por aqui, também porque esmiuçam um pouco mais em detalhes como se dá esse processo da análise. Né? Então, temos que distinguir dois tipos de hegemonia. Okay? Há uma hegemonia que Olavo chamava de cultural, outra intelectual. Estamos falando aqui de uma produção hegemônica cultural, não intelectual. Okay? Então, vamos fazer a primeira distinção aqui entre o que é hegemonia intelectual e o que diz respeito à hegemonia cultural. Na aula 3 do curso Guerra Cultural, essa explicação ela vai se basear basicamente nessas aulas do curso Guerra Cultural do Olavo e também alguma aula do curso Política e Cultura no Brasil. Ok? Então, aula 3, Olavo diz o seguinte: vocês têm que conquistar a hegemonia intelectual. Veja, hegemonia intelectual é diferente da cultural. A hegemonia intelectual é ter em mãos as concepções mais abrangentes que engolem todas as outras e que, de certo modo, se impõem por si mesma, mesmo com uma visão natural das coisas. Ou seja, você tem a matriz do senso comum e está, evidentemente, na alta cultura. Se vocês dispõem da hegemonia intelectual, se não há visões de mundo concorrentes, como de fato não havia entre os anos 70 e 80, a visão de esquerda não tinha concorrentes, então aí se pode partir para uma hegemonia cultural propriamente dita. Certo? Então, assim, aqui fica muito claro, Olavo não deixa dúvidas, hegemonia intelectual era, sim, o que existia na década de 70, 80, sobretudo do que vem ali com os movimentos em maio de 68, né, onde havia uma censura, um cerceamento, né, de perspectivas opostas, ou como Olavo dizia no próprio Imbecil Coletivo, existiam duas alternativas que pareciam ser opostas, mas que na verdade eram sempre complementares para impedir que uma terceira fosse posta. Né? Então, era aquela famosa frase do Olavo no Imbecil Coletivo, quando ele diz de que quem ganha um debate, na verdade, é quem molda de antemão as possibilidades de resposta ao debate. Então, o debate ele era unívoco, basicamente, só existia uma vertente dentro dele, só existia uma intelectualidade falante dentro de uma perspectiva. Então, Olavo quebra essa hegemonia. Né? Então,
digamos assim, mas ainda existia uma hegemonia cultural. A hegemonia cultural, ela difere da intelectual na medida em que ela abarca uma produção, ok? A hegemonia intelectual, ela tem uma produção, mas não necessariamente ela precisa ter uma produção. Ela é uma visão dominante, ok? Que cerceia as demais. Então, hegemonia intelectual, de fato, existia desde os anos 80. Olavo quebra essa hegemonia a partir da década de 90, sobretudo depois do surgimento do livro do mínimo, das manifestações ali, quando Olavo surge nas ruas, surge esse fenômeno do mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, e que vocês já estão cansados de saber. Então, assim, a partir ali de 2013 para frente, Olavo quebra essa hegemonia intelectual. Ok? A partir daí surge o que ele chama de hegemonia cultural. Hegemonia cultural, ele vai dizer um pouco mais atrás, que é o quê? Ela começa muito em cima. É preciso criar símbolos artísticos poderosos, obras de altíssima qualidade. E daí você vai descendo até chegar na música, nas novelas, no jornalismo, etc. Mas ela tem de começar em cima. Olha só, ela tem de começar em cima. Isso o pessoal até hoje no Brasil não entendeu. Eles acham que a guerra cultural é questão de propaganda. Eu comecei a fazer esse curso e não pensei na ideia de efeito político ou propaganda. A minha ideia era criar uma geração de escritores capacitados que pudessem dar o pontapé inicial. Guerra cultural começa na esfera da cultura. Então é o seguinte, a guerra cultural, que é tão falada por aí nesses meios de alunos, certo? Ela diz respeito a também uma coisa que ele vai dizer na aula 2, ok? Na aula 2 do curso Guerra Cultural. Quando você cria um movimento político, esse movimento segue um certo protocolo, uma sequência de ações que devem ser empreendidas sem o qual o movimento não vai para frente. A primeira é a seguinte: tem de ter uma elite intelectual capacitada para discutir entre si de maneira discreta, fazer um diagnóstico da situação até ter uma ideia do panorama. A partir daí, tem de surgir um sistema de informações para alimentar a discussão. Da elite intelectual e do sistema de informações surge um terceiro, um Estado maior. O que é um Estado maior? É um grupo de pessoas qualificadas que estudarão ações possíveis nos cenários possíveis. Daí surge um comando que pega o cenário e toma as decisões e manda fazer. Sem isso, não existe nada. Seguinte, guerra cultural, ou no sentido hegemonia cultural, como vocês podem ver aqui nas palavras de Olavo, ela diz respeito a uma produção, certo? Essa produção é uma produção do conjunto da cultura. É uma produção que ela vai desde cima, ou seja, a hegemonia cultural ela não parte de como a intelectualidade plataformizada pensa e quer fazer pensar da base. Ela não parte do contato entre o intelectual e o cidadão comum. Ela parte da esfera de, como Olavo dizia, círculos concêntricos que na sua produção vão conversando e formando-se até chegar a um nível mais baixo, que é o cidadão médio. Então é o seguinte, a hegemonia cultural, ela começa no fato de que a intelectualidade ela tem que produzir-se como intelectualidade. Ok? Ela tem que produzir-se como intelectualidade. Ela documenta, ela escreve, ela pesquisa, ela ensina a uma outra intelectualidade que forma uma militância, como o Olavo coloca aqui, ou seja, um quadro geral de um Estado maior que toma o comando das decisões e faz executá-las, ok? Então, tomando para a nossa análise aqui, podemos pegar e dizer que a hegemonia cultural, ela começou a ser, digamos assim, combatida no momento em que Olavo quebra a intelectual. Então, Olavo quebra a hegemonia intelectual, surge uma intelectualidade, digamos assim, nascente, uma intelectualidade que estava, como a gente também coloca na análise, por trás do muro Olavo de Carvalho, e essa intelectualidade, que ela começa a nascer, ela surge com a intenção de fazer isso, o combate da hegemonia cultural.
Então, são as produções a partir de 2013 que surgem, que vão se proliferando. Então, livros estão sendo escritos, alguns cursos que eram, naquela época, cursos sérios, que eram voltados a um núcleo realmente de formação intelectual e não de formação de pessoas ou qualificação dessa racionalidade que a gente tem hoje de obtenção de virtudes, de lucro, de qualquer coisa que sempre se possa fazer um ganho constante. Então, era uma época em que surgia realmente uma produção, né? Então, você tinha pessoas que escreviam, que documentavam, que estavam ali, que estavam no direito, que estavam na filosofia, que estavam na arte, na literatura, etc. Só que é o seguinte, a partir do momento em que nós temos a eleição ali, um pouquinho antes até, quando você vai vendo as manifestações para impeachment e o que vai acontecendo dessa movimentação política, junto com a plataformização, que ela começa mais ou menos ali em 2018, perto da eleição, então ela vai matando esse processo, certo? Então, a hegemonia cultural, ela não foi quebrada de forma alguma. Mas, ao mesmo tempo, a hegemonia cultural na ala marxiana, ela também não tinha sido totalmente consolidada, ok? A partir do momento que o Olavo quebra intelectual, há produções divergentes. Isso é inegável, apesar de que a gente possa dizer que existe uma produção voltada à plataformização, ou seja, são produções que se dispositivam dentro da plataforma, ou seja, voltadas para a plataforma, mas é inegável que existe uma literatura divergente, ok? O problema aqui se dá quando nós não temos uma intelectualidade ou mesmo a consciência do que seria essa produção intelectual. Já no lado marxiano, sempre existiu essa intelectualidade e essa consciência sempre foi muito presente, mas ela não estava formada, conclusa, dada a quebra da sua hegemonia intelectual. Como falamos em outras análises, quando Olavo quebra essa hegemonia intelectual, Olavo passa a ser a muralha de combate. Olavo passa a se degladiar, passa a ser o filósofo combatente, né, dessa intelectualidade, desse resgate pela autocultura, e ele vai na linha de frente contra aquela intelectualidade marxiana, o superior, ou a grande mesmo intelectualidade que a gente poderia chamar de mestres. Né? Então, você tem aí Olavo contra o Leandro Condé, você tem contra a Marilena Chaui. Então, toda vez que o Olavo batia nesses mestres da intelectualidade marxiana, ele fazia uma retração do movimento da hegemonia cultural. Ok? Então, toda vez que o Olavo debatia e vencia um intelectual daquele, ele silenciava a intelectualidade que estava em diálogo, em contato com aquele intelectual que foi vencido. Okay? Então, esse processo atrasou a hegemonia cultural marxiana no sentido em que ela vinha nesse contato constante. E esse contato constante estava num prosseguimento. Ele estava seguindo o seu rumo até o momento em que seus principais intelectuais começam a ser abatidos. Quando isso acontece, por via natural, que aquela intelectualidade que se encosta, que apoia-se nela, ela vai recuar, se silenciar e voltar-se para a sua pesquisa, para entender o que está acontecendo ali, né, e tomar as medidas cabíveis para daqui há 5 anos, 10 anos, 20 anos. Né? Então, Olavo deixa isso muito claro quando ele vai falar, por exemplo, na aula 1 do curso da Guerra Cultural. Né? Então ele vai dizer o seguinte: todo esse processo sempre começa com discussões entre intelectuais de alto nível, que visam a chegar a um diagnóstico de situação, a uma explicação histórica do que está acontecendo, e delinear as perspectivas das possibilidades de desenvolvimento da situação. É sempre assim que começa. Ela começa na esfera da discussão filosófica séria, trabalhos científicos de grande porte. A partir do momento que o conjunto da discussão chega a uma massa crítica, ela começa a se formar numa segunda camada de intelectuais. No sentido mais popular da coisa, midiáticos, jornalistas, artistas, professores. Enquanto não tiver o centro, a parte mais pesada do negócio, não se consegue fazer o segundo. Okay? Então, Olavo deixava muito claro como a
hegemonia cultural, a produção cultural, ela começa na pesquisa científica. Ela começa da intelectualidade de alto porte do nível daqueles que ele estava combatendo. Ok? A intelectualidade que vem em seguida é essa intelectualidade que se apoia nos grandes trabalhos científicos da intelectualidade que vem, no caso, superior. Ok? Mais um pouquinho, na aula 4, né? Olavo vai dizer o seguinte, notem bem, a guerra cultural é uma luta de esquemas imaginários. E essa é a vantagem do movimento comunista. Ela tem um esquema imaginário complexo e abrangente. E ele é o único que existe. Então, a primeira coisa que um movimento anticomunista tem de produzir é esta imagem. Um padrão imaginativo, uma imagem de fantasia sobre o próprio movimento comunista, que apreenda a sua unidade, que explique a diversidade, de maneira dialética e conflitiva, evidentemente. Mas, cadê a grande epopeia do movimento comunista? Ninguém escreveu. E quantas epopeias do mundo capitalista foram escritas neste interim? Milhares. Então é o seguinte, Olavo entendia a hegemonia cultural como um conjunto unitário da produção que desce o horizonte do que é aquele movimento. Okay? Do que é aquela cultura, do que é aquele horizonte de ação. Ok? Se vocês forem também para a aula, por exemplo, 207 do COF, o Olavo vai dizer isso também, que essa questão da unidade do movimento, ela começa a partir do momento em que nós temos a documentação disso. A documentação das discussões, a documentação da história daquele movimento. Então ele pedia essa documentação. A primeira coisa é você pegar fontes, fazer documentação. Então, a produção cultural, ela visa muito isso, a questão documental, de pesquisa. Ela é uma intelectualidade que se forma via diálogo, pesquisa, ok? Então, assim, acredito que está respondido a questão da hegemonia desde a década de 80, ok? Vamos para a parte do que é essa irreversibilidade que tanto falamos. Na aula 6 do curso Política e Cultura no Brasil, Olavo diz o seguinte, hegemonia significa um controle intelectual da situação. Você tem um controle da linguagem, dos conceitos, dos símbolos, tudo isso que foi elaborado ao longo de mais de 100 anos. Você não vai conseguir vencer os caras se não souber mais do que eles. Saber mais no sentido de uma comunidade na qual cada um deles se apoia. E essa comunidade existe por círculos concêntricos. Ou seja, ela começa com um sujeito que tem o seu grupo de referência imediato, que tem organizações, militantes partidários, tem os círculos internacionais e toda a tradição intelectual marxista por trás. Ok? Só que é o seguinte, vejam, se vocês prestaram atenção no que ele fala, ele diz o seguinte, tudo isso foi elaborado ao longo de mais de 100 anos. Um pouquinho para frente, Olavo faz o seguinte, pense assim, quanto tempo levou para o pessoal da escola de Frankfurt conseguir alguma influência no meio universitário americano? Levou meio século. Tudo bem. Levou meio século e, um pouquinho antes, Olavo diz que esse processo no Brasil levou mais de 100 anos. Ok? Tudo bem. O que é que se dá aqui? Como eu já havia falado, nós não temos uma intelectualidade consciente, ou seja, não temos uma intelectualidade em um diálogo de pesquisas e nem temos uma intelectualidade consciente da necessidade desse diálogo. Ok? Enquanto os marxianos já tinham uma intelectualidade e a consciência, e eles foram barrados pela atuação de Olavo, nós não temos nem uma coisa nem outra. Ok? Então, pensemos aqui. Olavo está dizendo, vamos pegar o mínimo aqui, o mínimo da escala temporal que ele coloca, para que facilite aqui. Vamos pegar esses 50 anos. Olavo está dizendo que filósofos, sociólogos do alto gabarito do Instituto de Pesquisas Sociais, Escola de Frankfurt, levaram 50 anos, ok, para terem a hegemonia das universidades, ok? Ou seja, hegemonia da produção, nesse sentido aqui, cultural, produção cultural. Então, eles levaram 50 anos para esse processo. Eles são pessoas de alto gabarito, pessoas que tiveram
um estudo filosófico imenso, por mais que a imbecilidade coletiva da direita queira negar e renegar, né? Mas eles tiveram eles foram grandes homens de cultura, né? E eles levaram 50 anos. Então, assim, se a gente faz uma analogia para cá, vamos pensar que levaríamos 50 anos, correto? Então, a partir do momento de agora, nós temos 50 anos. Tudo bem. Só que aí tem um probleminha. Por que ela é irreversível? Olavo, infelizmente, não está mais aqui. E como falamos, quando Olavo morre, a muralha cai. E quando a muralha cai, não existe intelectualidade de pé. Okay? Existe um processo de plataformização, que vocês estão cansados de saber, já explicamos isso por diversas vezes, que cria uma imbecilidade coletiva que atua por meio de dispositivos, que é o marketing, né? Voltada para o processo da lógica de valoração de valor de mercado. Então é o seguinte, não há uma intelectualidade, não temos essa intelectualidade, e pior, essa intelectualidade não tem consciência do que é uma intelectualidade. Entende? Então, se não tivéssemos uma intelectualidade, mas tivéssemos a consciência disso, o processo não seria tão grave. O problema é que não temos a intelectualidade e não temos a consciência disso. Então, o que é essa consciência, essa intelectualidade? Tudo bem. Olavo divide aqui dois movimentos intelectuais que desencamba num terceiro, né? que resulta num terceiro, né? Que é o Estado Maior, que forma a estratégia e executa as ações. Então, Olavo divide em 3 pontos, na bem verdade. Nos nossos estudos marxólogos, nós fazemos uma divisão quaternária, ok? Nós vamos ter os grandes mestres, os intelectuais superiores, os intelectuais menores e a militância. Tudo bem? Esses intelectuais, esses grandes mestres, você tem pessoas como na ala marxiana, ok? Você tem pessoas como José Paulo Neto, Virginia Fontes, você teve Carlos Nelson Coutinho, você teve José Chazin, você teve Rui Mauro Marini, você teve um grande também intelectual que foi o Ciro Cardoso, você teve o Mário Dyer, né? Você teve grandes intelectuais na ala marxiana, isso para não falar dos clássicos, né? Jacob Corrender, Florestan Fernandes, Carlos Prado Júnior, e Eliette Sofiotti, e por aí se vai. Então você tem esses grandes mestres, ok? Vamos falar brasileiros. Depois você desce, você tem os intelectuais superiores, que nós estamos falando de Alisson Mascaro, Alfredo Saad Filho, Ricardo Mussi, Silvio Almeida, ok? Depois deles, você tem os intelectuais menores. Aqui não entra André Rocalha, Elias Jabbour, tudo bem? Juliana Magalhães, essa nova leva de intelectuais que está sendo formada. Finalizado isso, nós vamos ter uma militância. A militância, ela não é entendida aqui como a feminista de cabelo rosa da Universidade Federal, ok? Não é isso não. A militância são intelectuais que ainda são gabaritados, mas que a sua atuação não é voltada à produção. Ela é voltada a fazer um intermédio entre a atuação política e o estudo da pesquisa. Então, você tem pessoas aí como o Gaia Fato, o João Carvalho, por exemplo. Eles são pessoas que estão lendo psicanálise, que leem Lenin, que leem Marx, que leem Trotsky, que continuam o estudo, a pesquisa, que vão em centros, debatem, que têm certos cursos e etc. Mas a atuação deles não é voltada para pesquisa acadêmica. Ela não é voltada para criar esse diálogo nas outras esferas superiores, mas pelo contrário, para poder fazer um intermédio entre as esferas das pesquisas superiores e a atuação partidária. Ok? Então é o seguinte, nós temos uma intelectualidade lá que já tem seus mestres, que são altamente consagrados e que
Ao contrário do nosso lado, eles estão sempre presentes. Ok? Mário Dayer, Carlos Nelson Coutinho, Leandro Conde, todos eles estão presentes. Ok? Na atuação de todo esse núcleo intelectual. O que não acontece com nós, por exemplo, Olavo não é estudado filosoficamente, Mário Ferreiros muito menos, Vicente Ferreiras, Miguel Real, Farias Brito, aí é que não se fala disso. Né? Então, nós não temos essa parte de mestres, mas também não temos o intelectual superior. Essa parte de pessoas que já estão em contato com os mestres, por exemplo, nós temos a Esther, que não seria um intelectual superior, seria uma mestre também, mas que ela teve contato, por sua vez, com outro mestre, que foi o Chazin. Ou, por sua vez, você tem, digamos assim, o Jorge Grespan, okay? que foi aluno de um grande kantiano marxiano, que foi o Max Miller, né? Que foi o orientador dele. Então, você tem essa intelectualidade que ela está sempre em constante contato. Por exemplo, o Rui Braga, que é um intelectual superior, que foi aluno do Ricardo Antunes, que é outro mestre. Então, tem toda essa intelectualidade que está em constante diálogo, debate e produção de pesquisa que forma outra pesquisa e forma outra intelectualidade. Ok? Tudo bem. Desce para menor. Aí você tem Elias, como já mostramos, o próprio Elias faz uma apresentação de um livro junto do Ricardo Mussi, que também tem um programa, o Elias também tem um programa de pesquisa com o Luiz Osório, que o Luiz Osório participa da apresentação de um intelectual superior, que é o Fred Sade Filho. Então você tem esse contato. Tudo bem, vamos para a militância. Nós temos o Gafato, que tem curso, por sua vez, com Marli Viana, que é também uma grande intelectual, que entende como poucos a história brasileira, a história da década de 30, o integralismo, o movimento, que não podemos mencionar o nome aqui para que não se derrube esse vídeo. Então, enfim, nós temos toda essa quaternariedade, certo? Em constante contato. Então, nós temos os mestres, que vão criando metodologias e vão passando a metodologia para uma intelectualidade superior. Essa intelectualidade superior, qual a função dela? Ela puxa a metodologia e ela da metodologia do mestre. Então pense aqui, por exemplo, da filosofia do Olavo, o intelectual superior iria buscar o exame filosófico do Olavo, o método de sua prática filosófica, e deste método, dessa prática filosófica, esse intelectual começaria a desenvolver certos instrumentos, certos parâmetros e critérios pelos quais ele possa, ok, seguir numa linha, numa recapitulação, digamos assim, a problemática do método que foi fornecido pelo mestre. Então ele segue aquela problemática do exame do mestre, reconstitui, recapitula os processos, entende aonde e como ele chegou, e a partir do que ele chegou, ele vai desenvolver um novo critério averiguatório daquele problema, que não estava presente na análise, na metodologia do mestre. Então ele desenvolve um critério pelo qual, por esse critério, ele vai problematizar uma nova descoberta. Problematiza a descoberta, oferece uma solução. Essa solução seria o que o Kuhn chama na Revolução Científica, chama de paradigma. Então, o intelectual superior, ele coloca um paradigma verificativo, conceitual, examinativo, como queiram, terminológico, histórico, contextual, metodológico, por que não, na perspectiva problemática de um mestre. Ok? Então, quando ele faz isso, ele passa, olha só, nós estamos descendo a escadinha. Então, nós temos o mestre, esse intelectual superior faz isso, ele passa para a intelectualidade secundária, a intelectualidade menor. Essa intelectualidade menor vai pegar o paradigma, ok? Pega o paradigma e usa o paradigma como uma abordagem de pesquisa. Então, isso está num processo constante de contato, ou seja, está em diálogo, ok? É um diálogo constante que se abre e se levanta. E ele continua se referenciando. Então,
Esse pesquisador, que é o caso intelectual menor, ele vai pegar a problematização verificativa, o critério, e vai desenvolver uma análise em cima disso, de um problema. Então, ele vai pegar e destrinchar o critério para analisar um problema. Ok? Isso é muito comum, por exemplo, no caso dos marxianos, nos mestrandos. Nos mestrandos você vê isso muito claramente, né? Análises assim, por exemplo, há um intelectual que publicou recentemente na Boitempo um livro sobre a Vale. Se eu não estou enganado, é o solo da moverização. Qualquer coisa depois eu corrijo e coloco o nome certinho aqui para vocês. Mas é um estudo sobre a Vale, usando como perspectiva a sociologia do trabalho do Ricardo Antunes, que é o seu orientador. E isso foi publicado recente como livro. Então, assim, é um exemplo do que é uma intelectualidade menor. Tudo bem? A militância, por sua vez, pega essa abordagem, ok? Que já vem, olha só, a abordagem da intelectualidade menor, ela já vem com o contexto de todas as outras, ok? Ela se faz presente aqui. A militância, um garrafato da vida, o que é que ele vai fazer? Ele vai gravar vídeos, como ele faz, que é a atuação dele, normal, ok? E ele vai tentar traduzir, intermediar a linguagem de um para outro. Então ele vai tentar não destruir o estudo, a pesquisa científica, metodológica, os critérios, os parâmetros, os problemas, mas ele vai também tentar dar materialidade àquilo. Ou seja, ele vai tentar inserir no contexto da favela, no contexto da comunidade, no contexto brasileiro, num contexto, por que não, de um embate, por exemplo, contra as novas direitas. Então ele vai tentar fazer essa intermediação para que haja daí uma própria, digamos assim, atuação partidária daquilo que vocês conhecem como militantes federais e tudo mais, a partir disso, ok? Então nós temos essa quaternalidade aqui presente. O que é que se dá aqui? Nós já temos os mestres formados, já temos uma leva enorme de mestres que não só já fizeram a passagem, né, já não estão mais aqui, mas que ainda estão vivos, ou seja, nós temos uma leva enorme ainda de mestres que estão vivos, nós temos uma intelectualidade superior altamente pujante, que a cada vez mais se faz, e se faz, e se faz, e nós temos o que nós não tínhamos antes, que é o quê? A intelectualidade menor em sua constante pesquisa em contato com a militância. Faltava esse ciclo, ok? Faltava o ciclo de uma intelectualidade superior que formasse a secundária, essa intelectualidade menor, por sua vez, entrasse em contato com essa intelectualidade, com essa militância. É por isso que, por exemplo, vocês vão ver direto, constantemente, Garrafato junto com André Rocalha, ou Elias junto com João Carvalho. Quer dizer, nós temos o ciclo se fechando. E essa outra intelectualidade, quer dizer, uma intelectualidade aí que está nascente e que está brotando, por sua vez, ok? Ela está desenvolvendo pesquisa e está formando pesquisadores. Esse processo ele estava acuado desde que Olavo destruiu os mestres e os intelectuais superiores. Então, quando isso aconteceu, ela se acua. Ela recua, pensa, reflete e hoje a sua produção está em estágio avançado, quase finalizando seu movimento. Seu movimento será propriamente concluído quando essa intelectualidade superior já tiver formado uma secundária que consiga entrar em contato com a militância ao ponto de atingir todo o escopo social, todo o escopo de atuação política, digamos assim. Quando a atuação política dessa esquerda começar a entrar a partir desse contato de cima, ok? Então, o movimento está aí, está muito claro, e a gente delineou. Em 5 a 10 anos ele vai estar pronto. Ok, tudo bem. Mas aí temos uma outra questão. Do lado de cá, ok, são 50 anos para que a gente possa combater isso. Tudo bem. Mas isso se presume que seriam 50 anos a partir do momento em que Olavo de Carvalho quebrou a hegemonia intelectual. Ok? Tudo bem. Ele quebra,
A gente começa a elaborar uma intelectualidade, mas essa intelectualidade é engolida pelo toque na plataforma. Ok, tudo bem. Então, isso significa que nós não temos uma intelectualidade. Então seriam 50 anos daqui para frente? Não. Por isso ela é irreversível. Porque é o seguinte, o máximo que podemos dizer que a intelectualidade de alunos de Olavo tem seriam intelectuais menores. São pessoas que, vejam, eles são intelectuais superiores, mas eles não têm consciência disso. E aí é onde eles caem um nível. Que é o quê? Um Ronald Robson, um Rubens Enderle, um Epídio, ok? Um tipo de aluno, certo? Que tem produção, que realmente entende de filosofia, da filosofia do Olavo, da filosofia da grande cultura brasileira. É um cara com um grande arcabouço cultural, um cara de peso, como diria Olavo. O problema é o seguinte, Ronald, Rubens, até mesmo o Fábio Salgado, né, o Mário Chainho, são pessoas que estão fazendo atuação como se eles fossem intelectuais comuns. Eles não têm a consciência do que seria necessário formar esse instrumento de pesquisa. Okay? Como acontece, por exemplo, no Instituto Vogelin, no Zubiri, na Fundação Xavier Zubiri, no Instituto do Bernard Longan. Então, assim, Bernard Longan, então nós temos exemplos disso, mas que a nossa intelectualidade não tomou consciência. Então ela escreve e produz algo, depois ela entra logo num curso de plataforma, infelizmente. Né? Ou ela escreve e produz um livro mais simples, como vem acontecendo, nesses dispositivos que entra na produção mesmo da intelectualidade pública. Então, nós não temos uma intelectualidade superior. Nós não temos essa intelectualidade simplesmente pelo fato de que ela não tem a consciência de que ela precisa subir o degrau da produção que ela fez, ela precisa tomar a produção e usar isso para problematizar critérios de análise. Ela precisa usar isso para desenvolver e, como Olavo dizia, você precisa depurar os problemas que ele deixou ali e que ele também já delineou nas outras filosofias, como por exemplo do Mário Ferreira. Então você precisa de alguém que siga, que leve adiante essa problemática, certo? Destrinche a problemática e tome-a como um critério de avaliação. Então, a partir daqui, olha, eu descobri certas problemáticas, certas questões, certas alternativas e uso isso como um paradigma. Esse paradigma vai servir para outra intelectualidade fazer um novo processo, um novo levantamento de horizonte histórico. Tudo bem. Nós não temos essa intelectualidade. O máximo que temos é uma intelectualidade menor, é uma intelectualidade que poderíamos chamar de secundária, dada a consciência dela, não a capacidade, a consciência dela. Consciência atual, presente e momentânea dela, ok? Essa intelectualidade, que deveria ser superior, acaba jogando a propriamente intelectualidade menor para a militância. Então aí é onde você tem pessoas que estão atuando em jornais, em publicação, em certos tipos assim, que deveriam ser intelectuais menores, mas que estão atuando como se militância fossem. Como se a função deles fosse entrar em contato diretamente com o público. Ou seja, eles querem fazer propaganda. Propaganda de cursos clássicos, propaganda de virtude, propaganda de maturidade, propaganda disso e daquilo. Vocês estão cansados de saber. Essa intelectualidade, que deveria ser uma intelectualidade que abre, que levanta certas análises, ela não é capaz de fazer isso e passar essa análise para aí sim uma atuação de militância que traduz isso para o público em geral. Ela faz o processo inverso, porque ela é jogada de escanteio pela própria intelectualidade que deveria ser superior. Então é o seguinte, os mestres que temos já estão em ruptura com o contato da intelectualidade que vem abaixo dela. Ou seja, Olavo, Mário, Vicente, Guerreiro, Gilberto, nenhum deles está presente na intelectualidade que vem logo abaixo dela. Não há esse diálogo, ok? Já não há. Aí nós temos um segundo nível de problema, que é o quê? Não há uma intelectualidade superior que seria logo aquela que vem abaixo. Não há.
Não há pessoas quer dizer, não que sejam capazes, mas que tenham a consciência de que são capazes disso. Ok? De destrinchar, elaborar, diferenciar aqueles mestres e fazer o contato entre um e outro. O que é que temos? Uma intelectualidade secundária, que ainda assim tem uma dificuldade muito grande de entrar em contato com a militância, que deveria ser a verdadeira intelectualidade secundária. Ela não entra em contato, se entra é justamente pelo que a plataforma consegue deslocar enquanto lógica centralizada dela. Então, aqui há uma ruptura, um problema enorme, gigante, drástico que temos que enfrentar. Não temos intelectualidade superior, a intelectualidade secundária vira militância, militância vira, quer dizer, a intelectualidade secundária, a intelectualidade superior vira militância, e assim se elabora. Então, assim, nós não temos o arcabouço desse núcleo capaz de, peraí, nós estamos em 2023, daqui 50 anos nós vamos barrar esses caras. Nós não temos isso. Ok? Nós não temos nem de longe isso. Isso faz com que, pelo menos neste século, veja, Olavo dá 2 prazos. O brasileiro, ele diz que, isso é textual em Olavo, aula 6, Política e Cultura no Brasil. Tudo isso demorou e foi elaborado ao longo de 100 anos. Tá? Então, esse é o prazo máximo. O mínimo foi o que ele usou na Escola de Frankfurt, 50 anos. Ok. Já vimos que o prazo mínimo é impossível, porque nós não temos o núcleo quaternário dessa formação. Nós não temos o contato entre a pesquisa e o pesquisador, que desencadeia para a militância, atuação política, para o público em geral. Então nós temos que trabalhar com a década, com o século, com o segundo processo temporal que o Olavo nos coloca, que é 100 anos. Ok? Então, isso quer dizer que neste século, se as coisas não mudarem, ao longo destes últimos anos aí que vão se seguir, desses anos para frente que se seguem, se as coisas não se modificarem, nós não veremos uma intelectualidade capaz de combater a produção cultural, a produção das pesquisas, as documentações, as investigações, a unidade do núcleo intelectual marxiano. Neste século, não será possível combatê-los. Esta é a análise. Ela é irreversível porque no século ele não se dará. O combate não se dará. A produção cultural vai fechar o seu ciclo em 10 anos. Daqui a 10 anos, se nada se modificar na nossa intelectualidade, ela continuar numa lógica plataformizada, numa imbecilidade coletiva como está, em 10 anos, essa intelectualidade marxiana vai finalizar o seu movimento e ela vai atingir até o último escopo da atuação social política. Ou seja, ela vai ter o domínio desta atuação pela pesquisa marxiana. A produção cultural dela, os conceitos, as linguagens, o modo de ver o mundo, como diria José Geraldo, a forma de se comunicar com o outro, a forma de, digamos assim, de ver o outro, a forma de ver a cultura, ver a manifestação cultural, ela será dominada por essa intelectualidade. E ela é irreversível, porque não conseguiremos batê-la, chegar nem sequer perto dela neste século. Porque nós não temos uma consciência, não é só que não temos uma intelectualidade, nós não temos uma consciência do que é este núcleo intelectual, que o Olavo diz, a unidade dele. Nós não temos a consciência de que se faz necessário tê-lo. Ok? Então, ela é irreversível por esse motivo, ela não será, nesse sentido, ela não será combatida. No outro sentido, ela está presente desde o momento
em que essa intelectualidade desiste da sua produção. Sim, a hegemonia intelectual ela é existente desde a década de 80, mas não este domínio da produção cultural. Ela começa a partir do momento em que, em 2016, 2017, 2018, a intelectualidade vai se plataformizando, se politizando, por que não também? Se imbecilizando um ao outro, como diria Olavo. E a partir deste momento, a intelectualidade marxiana tem a janela perfeita para poder concluir o seu movimento, sobretudo aí é que se agrava depois da morte do Olavo, que era o grande combatente, o grande impedimento, a grande muralha, como já falamos, dessa intelectualidade. Então, espero que tenha ficado claro. O vídeo vai ficar longo justamente porque a intenção dele era essa, né? Era explicar minuciosamente para que, na medida do possível, não haja mais dúvidas quanto a essa questão, ok? Mas caso surjam, sintam-se à vontade para poder perguntar, indagar e questionar, porque estamos aqui para isso, ok, meus caros? Um abraço a todos, até a próxima.